É incrível. Eu entrei no Quartzo 247, aqui tem um vídeo do Bolsonaro no UTI com a oficial de justiça, né? Aí o Bolsonaro disse que o Bolsonaro comparou o trabalho do oficial de justiça com a Alemanha e do Hitler, né? É uma coisa impressionante, né, cara? É um negócio impressionante, cara. Portal do José, vamos ver. Pô, mas o Plantão Brasil botou essa notícia em 2023, cara. A notícia do Plantão Brasil tá de maio de 2023. Collor é finalmente condenado. Pô, acho que deu até no Jornal Nacional a notícia, hein? Vamos ver aqui, ó. Bem-vindos ao nosso Portal do José, entrando no ar numa edição extraordinária em função de um fato extraordinário que aconteceu agora à noite aqui no Brasil. A decretação da prisão imediata do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, numa decisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou todos os recursos protelatórios dessa prisão. E essa prisão de Fernando Collor de Mello não diz respeito apenas à pessoa dele, porque terá implicações também na futura prisão de Jair Messias Bolsonaro. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar. O que eu falei aí, ó, Bolsonaro não vai ter recurso para o plenário, eles estão se iludindo que vai ter, ó. Fábio Tchela dando furo de reportagem aqui, ó, Janete. É. Marajá na cadeia, diz o Denis Dias, é regime fechado, hein? Marajá, fechado. Lembra do caçador de Marajás? Xandão já vai no modo automático na hora de digitar, diz o Gabriel Santos. Xandão vai usar o mesmo decreto de prisão do Collor para o Bolsonaro, ó. Só não pode trocar o nome, hein? Aí, ó. Né, que deixa assim de uma forma indiscutível a origem e a posição política de direita, de entreguismo, de desfaçatez dessas duas criaturas. Vamos ver aqui. Bolsonaro! Bolsonaro! Chega a ser engraçado agora, né? Bolsonaro! Bolsonaro! Vai botar os dois juntinhos, já que se gostam tanto. O senhor Fernando Collor de Mello. Como é que é essa? Já que eles se gostam tanto, podem botar eles juntinhos na mesma cela. Chega. Dois ex-presidentes que se amam tanto, né? Bota o Aristides ali. Tu largou uma que é fantástica, né? É melhor trazer o Tiririca, cara. O Tiririca, pelo menos, tem graça, né, cara? Olha o que é o Collor gritando Bolsonaro, Bolsonaro, cara. É uma coisa patética da patética, né? Cara, pior é que eu agora escrevi Collor e eu achei os debates de 1989, Roda Viva, tem tudo gravado, cara. Aquelas loucuras tudo dele lá. Tem. Alvin Gabriel aqui, ó, os 3 piores presidentes do Brasil presos. Falta o FHC e o Bolsonaro. O FHC é por incompetência, né, cara? O FHC é querido da burguesia, né? O FHC não vai preso, cara. O FHC é querido da burguesia. Não viu? Não tem nos diálogos da Vaza Jato os caras dizendo, não, FHC... Lembra aquela? É isso, né? Pois é, agora até falei assim, incompetência, mas uma incompetência muito, né, proposital, às vezes, parece, né, cara? Tipo, o cara vende tudo, fez todo... que destruiu o Brasil, né, cara? Janete, aqui, ó, caraca, o Xandão não está brincando em serviço. Elaine Pereira, deu no Jornal Nacional a prisão do Collor. Ó. Vamos ver se eu acho que o professor vai trazer aqui. Ó. Só aguardar um pouquinho que a fila está andando aqui também, né? Eu vou falar de Collor, mas aqui abrir um parênteses, porque o inelegível, se ele já está passando mal, agora com essa notícia, gente, a noite dele deve estar sendo muito pesadona, né? E nós teremos a prisão de Collor de Mello nessa sexta-feira. A defesa dele já anunciou que ele vai se apresentar, enfim, vamos ver que horário vai se dar essa prisão. É uma situação que não há como haver uma reversão dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal, que se reunirá virtualmente os ministros ali, confirmar se o ministro Alexandre de Moraes ele está agindo no estrito cumprimento daquilo que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu ou não.
Se o Supremo vai entender, ou se algum ministro vai entender, que existe algum recurso inimaginável que vai caber nessa situação. Gente, a situação chegou no último estágio. Então, agora só compete mesmo ao senhor Fernando Collor de Mello se apresentar. Teremos cenas aí tórridas, né? Se é que ele não pegou a estrada e já não deu uma de fujão também, né? Só saberemos ao longo dessa sexta-feira. O clã dos Bolsonaro, eles continuam com teorias conspiratórias, uma coisa absolutamente ridícula. O Dudu Bananinha postou um vídeo, postou uma publicação no seu Twitter, com uma entrevista que ele concedeu para o Steve Bannon. Vejam só. Steve Bannon, preocupado com a possibilidade de Moraes assassinar Bolsonaro. Gente, Imagina. é gente muito, me desculpe, gente, muito vagabunda, muito sórdida. Não é à toa que nós estamos torcendo logo para essa criatura, o pai dessa criatura, ir logo para a cadeia, para ver se a gente consegue ter um pouco de paz, né? Vamos ver. E a criatura, né, o papai futuro, colega de cela de Fernando Collor de Mello, continua postando vídeos. Gente, é uma coisa tão patética. Isso não está enganando mais ninguém. Você é bolsonarista? Meu caro, olha, quero te dizer o seguinte, esse circo não está impressionando mais ninguém. A figura que desprezou tanta vida humana ao tempo que ele foi presidente da República, ele acha que ele vai agora conseguir algum tipo de piedade, de compaixão, de empatia das pessoas que foram afetadas pelos desmandos dele, com a saúde aqui no nosso país. Cadê o Pazuello para falar nisso, hein? O Pazuello já está lá cuidando da saúde do Bolsonaro. Seria legal, né? Colocar as mesmas criaturas que atuaram contra a saúde aqui no nosso país para ser uma junta médica de Bolsonaro, né? Aí, certamente, a gente teria um desenlace dessa história muito mais rápido, né? Vamos dizer assim, se é que você me entende. Não desejo mal a ninguém, mas essas pessoas que cuidaram da saúde do povo brasileiro, como eles cuidaram, certamente eles saberiam cuidar também da vida do inelegível, né? Jair Bolsonaro, tomografia computadorizada, etc. Aí ele publica uns vídeos, gente, com fundinho musical. Fundinho musical. Mas é uma calhordice gigantesca, né? E faz cara de dodó e tal. Querem me matar e tal. Enfim, mas isso não cola mais, gente. Já tem pesquisa que está rolando por aí. 80% das pessoas já não acreditam nesse cineminha dele. Não vai enganar mais ninguém. Jornal Nacional deu a notícia da decisão do ministro Alexandre. Opa, olha aí, William Bonner falando. Ah, caramba, meu. Eu tô até mudando a capa aqui, ó, para o Denis Dias não me acusar de clickbait, ó. Eu vou botar aqui, ó, nós, o Collor e o Xandão na capa, ó. Prisão de Collor, ó. Botei na capa. Mas antes teve Lenin. Mudei, depois no final da live eu boto de volta a capa do Lenin aqui, ó. Vamos botar essa capa aqui, ó. Estou mudando oficialmente a capa. Senão os caras vão entrar para ver Lenin e vão ver aqui prisão do Collor. E na real todo mundo tá preferindo achar a prisão do Collor do que Lenin, né? Que é, tipo... Agora eu acho que sim, né? Tu viu que a audiência subiu, né? A audiência subiu. Cara, do Lenin, veio o Jones Manuel, a coisa foi indo, foi afundando. Ficou a 50. Agora aqui, já tá 80. Vou botar aqui, ó. Olha a capa atual da live, ó. Eu ia botar uma foto do Collor mais constrangedora pro Collor aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá bom. Não, deixa eu botar, ó, deixa eu trazer essa aqui para vocês, ó. Quem é que lembra dessa aqui, ó? Vamos ver quem é que se lembra dessa foto aqui, ó. Agora é a hora do pessoal entregar a idade, ó. Cheiradaço. Duro de pó, né, cara? Quem é que lembra dessa? Caramba, cara. Nossa, cara, eu não lembrava dessa foto, cara. Isso aqui é para entregar a idade de quem assistiu isso aqui ao vivo. Nossa, mãe, cara. Isso aqui simplesmente. Os olhos talados. Para gurizada. O nariz assim.
Pra gurizada nova, cara, isso aqui foi o Collor de Mello num pronunciamento de rádio e cadeia de rádio e televisão nacional, cara. Ele entrou nessa vibe aqui. Ó. Você lembra daquela história do supositório de cocaína, cara? Que o irmão dele entregou, né? Vampiro da madrugada, diz o Luiz Santos, ó. Um tanto quanto travado, diz o Mr. No. Caraca, velho. Ótima cara do Xandão. A Janete gostou aqui, ó, da minha capa. Ah, caramba, cara. O pessoal tá se divertindo aqui no chat, ó. Nossa, e ele era jovem, hein? Mas com essa cara aí parece que o cara parece o... Sei, não, minha memória essa é terrível. aqui realmente, cara. Essa aqui do Collor, ó. Mas vamos ver aqui o homem bonito, o presidente bonito. Ah, mas ele é bonito. Exato, né? Se elegeu porque era bonito, né? Vamos ver aqui o William Bonner noticiando, ó. De Moraes. Vamos acompanhar aqui na fala de Bonner. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou prender o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello. Em 2023, o STF condenou o Collor a 8 anos e 10 meses de prisão num desdobramento da Lava Jato por corrupção e por lavagem de dinheiro. A decisão do ministro autoriza a execução imediata da pena e vai ser analisada pelo plenário virtual do Supremo. O boletim médico... O que o Bonner não falou é que amanhã essa sessão virtual ela termina. Então, amanhã nós teremos o cumprimento dessa decisão. Não tem como escapar. Por que eu digo que isso tem implicações na vida do inelegível? Porque uma eventual condenação, e haverá essa condenação do inelegível, ela certamente, na sua defesa, procuraria utilizar os mesmos recursos que Fernando Collor de Mello está utilizando nesse tempo todo. Se ele tivesse sucesso nessa manobra, na sua defesa, evidentemente isso abriria um espaço para que o Bolsonaro conseguisse também trilhar pelos mesmos caminhos. Só que a decisão do ministro Alexandre de Moraes colocou ordem na casa. Falou, olha, parem de palhaçada com a defesa de Fernando Collor de Mello. Embolsou mais de 20 milhões de reais de propina. O caso aqui foi mencionado à época, inclusive aqui no Jornal Nacional. Aqui, ó, esse comentário da Janete aqui, ó. Collor mais Globo, tudo a ver. Isso aqui né? O interessante é que a Lava Jato era para prender o Lula e no final acabaram prendendo o Collor, né, cara? Sempre fazendo elogios à Lava Jato, a Globo, né? Marina Castro, junta a cara do Collor e o bucho do Bolsonaro. É um pesadelo na certa, né? Aliás, assim, o Bolsonaro, cara, diz que não vai aos pés há sei lá quantos dias, né? É um negócio impressionante, né? Tu viu o sensacionalista, né? Intestino de Bolsonaro se antecipa e já está preso. Foi preso antes dele, né? Teve uma matéria aqui, deixa eu ver se eu pego a data exata aqui. Me fugiu a data aqui, gente. Deixa eu ver se essa matéria aqui... não, essa matéria aqui é uma atualização, mas o vídeo que conta a história é esse aqui. Ó. Vamos ver se pega aqui. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma pena de 8 anos e 10 meses de prisão para o ex-presidente Fernando Collor de Mello, num desdobramento da Lava Jato. O julgamento no STF se estendeu por 7 sessões. Na semana passada, Fernando Collor foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, por receber 20 milhões de reais em propina para facilitar contratos da BR Distribuidora, então subsidiária da Petrobras. E hoje os ministros decidiram ainda que Collor participou de uma associação criminosa e fixaram a pena do ex-presidente. Serão 4 anos e 4 meses por corrupção passiva, 4 anos e 6 meses por lavagem, um total de 8 anos e 10 meses inicialmente em regime fechado.
Ele também terá que pagar uma multa superior a R$500 mil. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes mandou atualizar esse valor. Então, o valor do ressarcimento é de 20 milhões de reais. Milhões, Tá né? bom? Vamos lá. E ficará impedido de se eleger ou exercer qualquer função pública. Também foram condenados nesse desdobramento da Lava Jato os empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Leone Ramos. Pedro Paulo pegou 4 anos e 1 mês por corrupção em regime semiaberto e Luiz Amorim 3 anos e 10 dias por lavagem em regime aberto. Todos também foram condenados a 2 anos por associação criminosa, mas nesse caso os ministros entenderam que não há mais prazo para punição. Mas a fixação da pena pelo plenário aqui do Supremo Tribunal Federal não significa que Collor será preso imediatamente. Primeiro, a corte terá que analisar possíveis recursos da defesa. Pois é, analisou mas isso foi em todos os 2023, recursos né? da defesa. Por exemplo, esclarecimentos sobre pontos do julgamento. Se a corte Sim, lá atrás, né? Já foram analisados todos e refutados. negar os recursos, começa a execução da pena. Negou todos os recursos. Então, deve começar amanhã a execução da pena. Que no caso de Collor, deverá ser inicialmente na prisão. Então, não tem escapatória. O Collor senhor Fernando na prisão. Collor de Mello. Agora, vocês vejam só, né? Duas criaturas com o mesmo tipo de prática política se colocavam como outsiders, né? Pessoas fora do mundo político. Vejam só, Bolsonaro se colocando fora do mundo político. Contra o sistema, antigamente. Quem não lembra da capa da Veja, né? O caçador de Marajás. Até tem aqui essa capa, ó. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Collor Marajás. Vamos trazer essa capa aqui, ó. Tem muita gente nova aí conosco, né? O pessoal às vezes não lembra, ó. Essa capa aqui, ó, gurizada, foi o início da eleição de Collor, ó. Collor Mello, caçador de Marajás. Aqui começa a campanha dele. Isso aqui deve ter sido... Deixa eu ver até se tem a data dessa capa aqui, ó. Mas isso aqui deve ter sido uns 6 meses antes da eleição. Ninguém sabia quem era esse cara, meu. Ninguém sabia quem era o 6 anos, mas 1 ano antes da eleição ninguém conhecia o Collor, né, cara? Surgiu assim, criaram. Quando a Globo conseguia criar coisa, né? Porque naquela época a campanha era um pouco mais longa, né? Tinham 3 meses de campanha, ou 6 meses quase de campanha. Então deve ter sido... Essa revista deve ter sido uns 6 meses, 8 meses antes da eleição, né? E assim começou, né? O Collor de Mello fazendo discurso contra o comunismo. A minha bandeira, a nossa bandeira nunca será vermelha. Pátria, Deus, a mesma coisa que Bolsonaro. Engabelou muita gente. Verde e amarelo. Fez uma desgraça de governo. Como é que é? Os caras pintados de verde e amarelo. Sim, ele mandou o pessoal ir de verde e amarelo para a rua, te lembra? Para defender ele no impeachment, o pessoal foi todo mundo de preto, né? Ou foi ao contrário? Não me lembro direito. Sim, no impeachment, todo mundo queria o impeachment dele, né? Exato. Porque a Globo criou e depois acabou com ele também, né? Os caras pintadas, né? Os caras pintadas. Coisa ruim acabar com ele, né? Mas... Tu foi cara pintada, Celso, ou não? Ah, fui, claro que sim, óbvio, né? Fui cara pintada. Tu não foi pra rua? Naquela época, eu não gostava nem do Ulisses, porque eu achava que tinha que ser eleição direta já. Eu achava que esse negócio de... dentro da minha ignorância, né, cara? Eu achava que eu quero Constituição, o quê? Sabe? Eu pensava. Constituição. Sim, eu pensava que com os caras apoio fazer lá, né? Os grandes veículos de comunicação, e a mesma coisa se aplicou também a Bolsonaro, embora ele tenha fingido uma briga com os veículos de comunicação, quando, na verdade, os veículos de comunicação deixavam que ele fizesse essa palhaçada, porque, na essência, os veículos de comunicação, representando os grandes grupos corporativos nacionais e internacionais, estavam fazendo o que bem queriam
com Paulo Guedes à frente da Fazenda do nosso país. Vamos lembrar que Collor de Mello ele pegou uma grana preta como corrupção para agenciar os postos BR e também os dutos de transmissão de combustíveis aqui no nosso país, que acabaram no governo do seu colega, esperamos que eles fiquem juntos na cadeia, mas Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, entregaram de mão beijada as linhas de transmissão que foram construídas pela Petrobras, com dinheiro da Petrobras, dinheiro do povo brasileiro, de mão beijada. E agora a Petrobras está pagando aluguel dos mesmos tubos, das mesmas linhas de transmissão que pertenciam à Petrobras. Só não entendemos por que o governo Lula não levantou essa questão para anular esse crime de lesa-pátria que essa quadrilha, agora começando pelo senhor Fernando Collor de Mello, começou a organizar aqui no nosso país. Gente, são coisas que a gente tem aqui que levantar essas questões, né? Não dá para simplesmente, olha, não dá para reverter. Gente, isso é roubo, isso foi falcatrua, isso foi tomar aquilo que pertence ao povo brasileiro, como aconteceu com a Eletrobras. Bom, muitas pessoas podem se fazer de desentendidas ou esquecidas, mas nós aqui que, de fato, analisamos o interesse público e lutamos para que o nosso país seja sempre um país soberano e independente, a gente não pode fingir que não vimos isso, né? Então, fica aí o fato. Fernando Collor de Mello, graças ao ministro Alexandre de Moraes, que não está titubeando, vai ser arremessado para uma penitenciária para receber de braços abertos o Bolsonaro, que não vai ser morto pelo ministro Alexandre de Moraes, não tá? O bolsonarismo, tá, do Bananinha. Aliás, pastor Silas Malafaia não vai defender o Collor de Mello, não? Não vai dizer que ele está sendo perseguido, que o ditador da toga está atrás de Fernando Collor de Mello? Cada bandido tem um pastor que merece, né? Eu acho que o Fernando Collor de Mello está precisando também de um pastor vigarista para poder defender. Gente, eu fico por aqui e a gente se encontra ao longo desse dia, que muita coisa vai acontecer, muita coisa interessante. Um grande abraço, tchau. Será que os bolsonaristas vão sair em defesa do Collor, dizer que tem perseguição também ou não? Qual será que vai ser a posição deles? E eu gostei desse comentário aqui do Caio Felipe, ó. Se o Collor de Mello foi preso, coisa que ninguém imaginava, é certeza de que o Bolsonaro também será, né? E aqui a gente precisa considerar, né? O Collor de Mello é milionário, é dono de televisão, é dono do Alagoas quase, né, cara? E da Globo de Alagoas, né? Da Globo, de retransmissora da Globo. Aqui com o Arthur Lira, ó, lá em Alagoas, se não me falha a memória, eles são juntos ali, né? Com o Renan Calheiros, ele era bem amigo do Renan Calheiros, e na realidade ele se dava bem com todo mundo ali, né, dessa turma dessas oligarquias alagoanas, né? Então é um cara que, digamos assim, que é dentro dos meios do poder, né? O Bolsonaro é um chinelão, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? O Bolsonaro é um cara que não, sabe, o Bolsonaro, o cara já foi abandonado há muito tempo, cara. Isso é uma coisa que eu não entendo, cara. Por que o Collor, ele foi criado assim, que nem o Bolsonaro, mas logo ele perdeu as pessoas deixaram de gostar dele, né? Por que as pessoas continuam gostando do Bolsonaro? Eu ainda não entendo. Por que o Bolsonaro não perdeu que nem o Collor, sabe? Cara, e aí eu acho que entra muito essa questão de redes sociais, Pode ser. Dessa verdadeira lavagem cerebral, né, que é feita nessas igrejas neopentecostais. Talvez porque o Bolsonaro não tenha tomado nenhuma dura, só tenha perdido a eleição, né? No momento, daqui a pouco o cara toma um impeachment, uma prisão, daqui a pouco cai a casa, né? Porque se tu for pensar, o Collor, ele não era facho, né? Ele não era fascista, né? O Collor nunca fez esses discursos aí que o Bolsonaro, ele faz esses discursos que agradam esse público, né, cara? Sim, mas o Collor tinha racista, o Collor tinha ligação com os militares e tal, né? Ele podia não falar, mas Sim, mas é o que eu estou dizendo, né? O Collor, ele era um cara, obviamente que o Collor é da direita, né? Óbvio. E é um cara que é de família rica, ele é rico. Por isso que ele não ficava falando mal de gay, falando mal de pobre, falando mal de... Precisou fazer esses discursos aí, né?
Aliás, o Collor era o típico cara que a Globo adorava, né? Era o cara que a Globo adorava, porque, né, ele não precisava fazer esses discursos preconceituosos aí, né? E então acho que é por isso que ele caiu meio que assim, né? Mas tu vê que ele continuou se elegendo lá em Alagoas, né, cara? Mas é diferente de ser candidato a presidente, né? Tipo, se ele fosse se candidatar, ia fazer a votação do Ciro, talvez passar um pouquinho mais que o Ciro. Cara, mas eu gostaria de tirar essa prova, cara, de ter assim uma eleição hoje, sabe? Para ver quantos votos o Bolsonaro ia fazer, cara. Eu acho que ele não faria mais do que 15, 20%. Bolsonaro. Uma eleição hoje. Eu acho que ele ainda faz, mas eu acho que depois de decretada a prisão, aí eu acho que aí o... Que é assim, cara, 15% é a margem histórica deste campo fascista aí, cara. 15% é que o seu Bolsonaro só vai perder os votos se aparecer um outro. Quem é que apareceu no lugar do Collor? Que eu não me lembro. O FHC? No lugar do Collor teve vários. Teve Aécio, o FHC. Não, mas direto, quem foi o primeiro foi o FHC, né? O primeiro, PSDB, depois do Collor. Né, cara? O PSDB foi sucessor ali do PRN. Do Collor, do MDBismo, né? Eles vieram numa linha sucessória ali, Sarney, Collor, o FHC, né? Aí o Lula quebrou, né? E aí eles tiveram que meter um golpezinho, né? Veio o Temer, que também era da mesma linhagem, né? Do Collor, do FHC, né? E aí, como eles viram que perderiam a eleição para o Lula ali, tiveram que meter toda aquela farsa da Lava Jato, só que aí ali eles geraram o Bolsonaro, né? Jogaram para a mão da extrema-direita, né? Portinho, meia-noite. Opa, e o nosso contrato com o Pepe? Pois é. Grande aposta das elites, diz a Janete. Ó. Luiz Santos, Collor também gosta de jet ski, tem lago na Papuda. Ali o Babá, o caçador de Marajás. Renato Machado, demorou. O Collor nunca pagou pelo envolvimento dele no sequestro e assassinato de uma menor de idade em Brasília. O caso na Lídia, não é isso? Pois esse eu nem me lembrava, cara. Saiu, tava no processo lá e tal. Era o Fernandinho, inclusive, ele era conhecido no processo. E, cara, isso aí em Brasília se falava muito disso aí, na época. Denis Dias lembrando, que ele não tinha nem tempo de TV, né? O partido dele era o PRN. Minúsculo, né? Não tinha tempo de TV, mas tinha Globo, né? O que tu prefere, ter a Globo inteira, o Jornal Nacional inteiro ou um tempo horário gratuito de televisão, né? Ó, a Janete lembra, foi todo mundo de preto e com as caras pintadas, né? Se não me engano, era o verde e amarelo, era na cara, assim. Ascensão meteórica do Collor. Naquele tempo a Globo tinha seu poder. A Globo tinha ainda mais poder, né? República de Alagoas. Em sinal, tu tá ligado no Folha Corrida do ICL? Sim, vamos retransmitir aqui na Voz Trabalhadora, domingo às 20 horas, né? Impressionante a pesquisa que o ICL tá apresentando em cima dos crimes da Folha. Não, e é baseado num livro, né, que foi escrito por duas jornalistas, se não me falha a memória, né? Sim, pesquisadoras, né? Então já fica o aviso pro pessoal aí, ó, domingo, 20 horas, assistam aqui na Voz Trabalhadora, né? Esse Folha Corrida do ICL, né, que vai ser é o primeiro episódio, né, de uma série de documental aí que eles fizeram, né? Vamos pro Pepe, ou Celso? Vamos. Não podemos. E aí, como é que esses se tornam os maiores jornais do Brasil, né, Portinho? A Folha? Folha, né? Porque antigamente não era TV Tupi, não era outras coisas que sumiram. Sim.
Aí surgem essas gigantes aí. Sabe-se lá como, né? Coniventes, né? Ó, Coniventes. aqui tem pessoal conjecturando, ó. Terezinha Azevedo Cruz, ó. O povo não deixou de gostar do Bolsonaro porque eles pensam que ele que mandou comprar as vacinas, sendo que foram a STF. A mentira, né? O mundo paralelo, eles conseguiram fazer muito bem esse universo aí deles, né? O pessoal não se informa mais, essa turma, os fanáticos do bolsonarismo, eles só se informam através de influencers bolsonaristas, grupos de WhatsApp, né? Os canais que eles frequentam ali, aquele Lambe-Botas do Figueiredo, né? O porta-voz do Figueiredo, o Oeste, no máximo uma Jovem Pan ali, né? Então eles vivem num universo paralelo, onde o Bolsonaro é perseguido, a justiça, o poder judiciário persegue todos os bolsonaristas, né? Eles são bonzinhos, né? Eles não fazem mal a ninguém, né? Eles querem o bem do Brasil, né? Mas isso, a né? prática deles tem um método, né, cara? Que é o mesmo método usado pelo Trump, que é assim, né? Se alguém te atacar, tu ataca essa pessoa mais forte. Claro. Se apresentarem provas, tu nega. E ao final, tu sempre diz que tu venceu, independente que tenha saído derrotado. Exatamente. Essa é a tática, né? Exatamente. Método Steve Bannon, né? Isso, Steve Bannon, exatamente. Né? O Denis Dias, ó, eu tenho aquilo roxo, foi o discurso Sim, bolsonarista e antissistema da época. Janete ficou 8 anos inelegível e depois não perdeu nenhuma eleição, o Collor, né? Ficou as viúvas dele aí, né? As viúvas sempre ficam, né? Marina Castro, bolsonarismo virou seita, Celso. Naqueles tempos, as igrejas fundamentalistas ainda não tinham tanto poder. Isso é verdade. Bah, isso, né? Esse negócio das igrejas, cara, funcionando junto com as milícias nas favelas, porque eles trabalham junto ali, né, cara? Como é que, tipo... O problema é que essas igrejas neopentecostais, né? Elas são as novas comunidades de base, né, Celso? É ali que o cara consegue emprego, é ali que o cara é ouvido, é ali que o cara ganha uma cesta básica, é ali que o filho dele tem uma creche às vezes, né? Sim. Esse é o problema, né? A materialidade, como se diz, né? Nessas igrejas aí o povo trabalhador está sendo acolhido, cara. Né? Esse é o grande problema que a gente tem, né? Acolhido. Acolhido daquele jeito, né, cara? Óbvio que é péssimo, né? Não estou dizendo que é bom para o povo trabalhador, né? É um acolhimento que a gente não gostaria, mas para o cara que tá ali, né? Para o trabalhador que vive, ganha um salário mínimo para cuidar de toda a família, né? 3, 4 filhos, vive com salário mínimo, cara. Tu ganhar uma cestinha básica ali na igreja é bom, né? Então, qual é uma das grandes tarefas de nós que somos da esquerda? É uma tarefa que eu coloquei para mim, cara. Aqui eu já falei sobre isso. Aqui na volta do meu sítio, eu tenho pelo menos 10 igrejas dessas, 15 igrejas quase. E é nessas igrejas que a vida acontece aqui na volta. Tu não tem um cinema, tu não tem um teatro, tu não tem nem um campinho de CTG. Nem campinho de futebol direito tem. Mas tem o CTG, né? CTG, mas o CTG também não é um ambiente que também meio que até, né, faz uma parceria às vezes com essas igrejas, entendeu? Então, quais são as... Tem 2 missões, eu tenho por aqui, ó. Primeiro é a sede da Associação da RS para Desporto, que a gente já está em construção, né, Celso? Sim. Que vai ser um ambiente que vai ter teatro, vai ter biblioteca, vai ter várias atividades. Inclusive, quem está nos assistindo aqui está colaborando com isso, está ajudando a construir. Exatamente. A audiência está ajudando a gente a construir a sede da RS para Desporto. Boa parte da monetização da Voz Trabalhadora, entre outros projetos que a gente apoia, né? Cozinhas solidárias, várias
iniciativas, aí a gente apoia a construção dessa sede da RS Paradesporto. E o outro projeto que eu tenho, que está mais difícil de colocar em prática, é criar um centro socialista aqui na volta também, né? Que aí vai ser para fazer um enfrentamento um pouco mais forte, né? Mas a ideia é fazer um centro socialista exatamente para enfrentar isso aí, para ter também cultura nesse centro socialista, ter atividades ali e também fazer essa parte do acolhimento aí, cesta básica para o pessoal, para enfrentar, né, cara? Porque a gente tem que enfrentar essas pentecostais aí, porque existe vários lugares do Brasil, e a maior parte do Brasil, cara, é como Cara, eu vivo aqui a 50 quilômetros de Porto Alegre, cara. Tu imagina na Amazônia, no Agreste Nordestino, no sei lá onde, locais assim mais isolados do Brasil, cara, é realmente só as igrejas neopentecostais, cara. A gente tem que reconhecer isso aí, né? Não é só assim um fundamentalismo, não é porque todo mundo que frequenta ali as igrejas é fanatizado, sabe? Tem muita gente que vai ali nas igrejas exatamente por essa questão material, cara, pelo acolhimento que ele recebe, pela cesta básica, pelo cuidado com os filhos. E não só isso, daqui a pouco o cara tem um problema com o alcoolismo, aí tipo, o que ele vai fazer? Ele vai pro CAPS, né? Não, ali na igreja o cara vai pro CAPS e vai ser internado. Aí tu vai trabalha de motoboy, aí tu não vai poder trabalhar, vai ficar 45 dias numa clínica de... E aí o cara não quer largar o bagulho, ele quer continuar bebendo, só que ele quer ver que a coisa tá ruim. Ali o cara ouve o cara, ali se o cara tem problema com a polícia, o cara também é bem aceito. Então é o lugar onde... Exatamente. É isso, cara, é isso. A gente não pode também pegar e dizer, essas igrejas neopentecostal são horríveis, eu não entendo esses pobres de direita que vão nessas igrejas neopentecostal. A gente tem que entender essa realidade, cara, para conseguir combater ela. E o único jeito da gente combater essa questão... Não tem outro jeito. Mas é o que tu falou, Portinho. Mas aí agora tu falou que é o certo seguinte, tu falou combater, mas antes tu falou acolhimento. Na verdade, o que a gente tem que conseguir é fazer centros de acolhimento. Porque só os núcleos de base, que nem tinha dentro dos partidos, é muito lugar de discussão e não sei o que, bababá. Não é um lugar onde a pessoa é ouvida, sabe? Como pessoa, que nem numa igreja dessas, né? Tu não vai ficar lá, tu até pode comentar com teus amigos, eu tô com um problema, assim, com fulano e tal, com minha mulher, não sei o que, o escambau. Mas não é tu vai discutir problemas nos núcleos de base, tu vai discutir os problemas brasileiros, né? Sim. E aí o trabalhador não quer isso aí, não quer saber disso. Aí ali na igreja, daqui a pouco o cara vai lá, discute o problema, ele pode falar da vida dele mesmo, daqui a pouco ele já ganha uma lata de azeite ali, um pote de azeite, ganha não sei o quê, ganha um café, sabe-se lá o quê. Brinquedo para as crianças. Eu contei uma história que teve um domingo que eu estava sem nada para fazer, saí para passear com meu filho aqui na volta, e qual foi a única coisa que eu achei? Uma festinha da igreja, não sei se era Universal, uma dessas igrejas pentecostal aí, com os brinquedão aqueles que, sabe, que eles alugam. Tinha 2 brinquedão, as crianças se divertindo. Eu cheguei, fui para a festinha, tava lá eu no meio da festinha da pentecostal, era só o que tinha para fazer. Rodrigo se divertiu na festinha, entendeu? É isso. É assim que eles ganham público, cara. A gente tem que entender essa realidade para poder enfrentar ela. Infelizmente, as nossas lideranças de esquerda às vezes não entendem nessa realidade. Vamos para o PEP? É que, na verdade, a gente acaba acontecendo que se fica discutindo muito coisa que a gente não entende. Eu quero que a taxa de juros, eu quero que não sei quem, a inflação e bababá escambau, e a gente não discute as questões básicas como se discutia antigamente, que é o bueiro ali que está faltando, que ficou sem luz, ou que não sei o que, ou o ônibus que está atrasando, né? Que são essas questões que importam para o povo, né? E isso era, de uma certa forma, né? É que, na verdade, tinham os núcleos de base, mas antigamente tinha na época do Olívio, que era o orçamento participativo, aquilo ali sim, porque não era de um partido, era qualquer um podia chegar lá. Sim. Isso aí que acabaram, o orçamento participativo, aí aquilo ali que era o... Não, aquilo ali era perfeito, cara, era perfeito, porque tu ia ali, tu participava, tu escolhia a obra e a obra era realizada, né? Então era
Era um negócio perfeito. Tu escolhia asfaltar a tua rua e a tua rua era asfaltada, né? Tu ia ali, disputava e colocava um projeto de uma praça ali na comunidade, ganhava, e a praça era feita. O que acontecia também? O pessoal que ganhava o projeto no orçamento participativo, ele acompanhava a obra, né? Ele ia lá na obra, ele dava sugestão, né? Aquilo ali, então, tu ganhava o projeto de uma praça, o pessoal ia lá e dizia, aqui tem que ter um brinquedo, aqui tem que ter isso, o pessoal participava de como seria a praça, né? Então, é a melhor experiência de democracia possível, né? O orçamento participativo esse. Não é à toa que ele terminou, né? Quando o PT saiu da prefeitura, os caras fingiram que continuaram, mas eles acabaram com o negócio, né? E o Pepe, Porquinho? Pepe, o chat tá bonito aqui, ó. Mohamed Ali chegou aqui, ó, comemorando, querendo agora as prisões de Temer, Bolsonaro, Netanyahu, Trump, Biden. O Trump, cara, e o Biden. O Renato Machado aqui dizendo que a Globo lançou a candidatura do Collor, mesmo sabendo do envolvimento dele nesse sequestro e tortura da menina de 7 anos em Brasília, né? Opa, esse não de 7 anos? Não, eu sabia do caso da Ana Lídia, que era um negócio com drogas, né? Que ela morreu de overdose e foi jogada num... Eu, sinceramente, não me recordo bem desse sequestro aí. Collor quebrou as poupanças, Bolsonaro quebrou a comunhão das igrejas. O Denis Dias lembrando da Casa da Dinda, né? Da Casa da Dinda para Papuda, era onde o Bolsonaro morava, né? A Casa da Dinda. Sequestro do Abílio Diniz, né? A farsa que ajudou o Collor, Edu Luna. Quem não lembra disso aqui, ó, o Abílio Diniz era o presidente aí do grupo Pão de Açúcar, né, um dos maiores grupos de supermercado. Ele foi sequestrado foi sequestrado na semana do segundo turno, foi liberado na véspera da eleição de segundo turno, e os sequestradores com camisas do PT, né, e com os panfletos da campanha do camisa Lula. Do PT, mas tinha os panfletos da campanha do Lula, né, um monte, toneladas. No cativeiro, né, e os caras foram lá, fizeram a reportagem, né. Cara, aquela eleição de 89 é um case de fraude da mídia golpista, né? Impressionante, né? Marcelo Jorge, que a lista de presos tá boa aqui, ó. O Mohamed Ali trouxe o Netanyahu, Biden, Trump, o Marcelo Jorge, que é o Moro, Dallagnol, Malafaia. Aí sim, Moro, Dallagnol, aí sim. Bananinha, Constantino e alguns outros. Tem uns que estão. E o Sarney tá vivo ainda? Quem? E o Sarney também tá vivo? José Sarney? Não, o Sarney tá vivo, forte. Ele e o FHC estão vivaços ainda. Estão. Marina Castro assistiu uma palestra do Roberto Freire quando era comuna ainda, no Sindicato dos Químicos, sobre o Collor. Tenebroso. Tem lago na Papuda, diz o Luiz Santos. Collor e Bolsonaro gostam de jet ski. Vão ter que construir um laguinho ali para eles.